Queridos, o tema da mensagem dessa noite, se você quiser anotar, se você quiser escrever aí, melhor dizendo, também escreva no seu coração, é a visão e o coração de quem ama. Quem entendeu, diga amém. Amém? Me acompanhe. A visão e o coração de quem ama. Logo você deve estar se perguntar, espera aí, mas a visão e o coração de quem ama o quê? A visão e o coração de quem ama segundo o quê? Ou de que maneira? E nós precisamos pensar sobre isso, porque eu não quero ministrar nessa noite a respeito de uma visão qualquer. Eu não quero falar aos irmãos a respeito de qualquer tipo de coração, ou qualquer tipo de amor, mas é a visão e o coração de quem ama segundo Cristo. Porque é possível que em nossa experiência, talvez nós estejamos amando e tenhamos também a visão daquele que ama e vê segundo o mundo. Daquele que vê e ama segundo a falsa religião. E por essa razão, eu fiz questão de ler esse texto inicialmente com os irmãos, antes mesmo de nós irmos para Hebreus, um texto extraordinário que nos leva a refletir sobre uma grande e real necessidade do nosso coração e também da nossa visão. O texto diz: sonda-me, ó Deus, e conhece. Conhece o quê? Hein? O meu coração. Você pode dizer isso para o Senhor? Você pode pedir isso para Deus? Sonda-me, Senhor. E não apenas me sonda, mas também conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí, uma vez que Deus faz isso, que Ele sonda o coração, que Ele sonda a sua visão, que Ele sonda os seus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que palavras sábias, que palavras que nos convidam não apenas a uma reflexão, mas também nos convidam a uma reação. Porque quando nós falamos, queridos, e preste atenção nisso, de visão, nós devemos pensar que a visão, aqui traduzida no texto como pensamento, está relacionada àquilo que você vai alcançar. É o seu alvo, é aquilo que você enxerga, onde você vai chegar. E o coração é aquilo que te move, é aquilo que te sustenta, é aquilo que te capacita. E nós precisamos desenvolver uma visão segundo Cristo e um coração segundo Cristo. Porque é possível que, infelizmente, talvez nós estejamos tendo uma visão que aparentemente é muito clara e tenhamos um coração que nos sustenta, mas que vai nos levar na direção errada e vai nos sustentar a partir das forças erradas. Eu quero compartilhar com vocês, então, em Hebreus, abra sua Bíblia agora, em Hebreus, algo que Deus colocou no meu coração, dando continuidade àquilo que foi já ministrado na ministração anterior. Abra em Hebreus, capítulo 13, a visão e o coração de quem ama. Nós iremos ler novamente os versículos 1, 2 e 3, e depois retomando, nós iremos continuar nos versículos 4, 5 e 6. Quem achou, diga amém. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Agora preste atenção, a partir do versículo 4 em diante. Digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito:
de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Os versículos 4, 5 e 6, no capítulo 13 de Hebreus, queridos, eles ainda fazem parte de uma seção desse texto das características da vida cristã. E nós tivemos na reunião passada, na reunião anterior, alguns elementos que evidenciam as características da vida cristã. Os irmãos que estiveram aqui conosco nessa reunião devem se lembrar do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 3. Lembram-se dessas características da vida cristã? E acabamos de ler também. Do versículo 1, diz que o amor deve ser de que modo? Um amor inconstante, um amor frágil, um amor frio, um amor político. É isso que o texto diz? Qual é a característica pulsante do amor da vida cristã? O amor seja o quê? Sempre constante. Uma outra característica do cristão é a hospitalidade. Nós também devemos ter essa característica, a hospitalidade. E uma terceira que também foi trabalhada na outra mensagem, na outra ministração, qual foi? Segundo o texto, que nós traduzimos, ou que nós tomamos como termo sinônimo no versículo 3, a misericórdia. Então perceba que essas características, tanto o amor fraternal, como a hospitalidade e a misericórdia, e agora dos versículos 4, 5 e 6, quero falar sobre o casamento, e falar também sobre a questão das finanças, os recursos materiais, a serviço de Deus, a serviço do reino dos céus. Nós temos que ter também características da vida cristã impregnando o nosso coração. É importante relembrar que essa mensagem, ela não está solta, ela não está, em hipótese alguma, desvinculada à mensagem anterior, que nós temos um ponto de partida. Não adianta você simplesmente ler os versículos 4, 5 e 6, tudo bem. Agora é uma nova sessão do texto de Hebreus capítulo 13. E você não perceber, ou você não vincular a leitura de hoje, e os comentários, e a reflexão de hoje, àquilo que foi dito anteriormente. Os irmãos devem se recordar, e se não se recordam, eu quero refrescar a memória dos irmãos, que nós temos um ponto de partida que alimenta cada uma das características da vida cristã. Eu não consigo ser amoroso, eu não consigo ter amor fraternal e constante, eu não consigo ser hospitaleiro, eu não consigo ser misericordioso, eu não consigo ser solidário, eu não consigo ser bondoso, eu não consigo ser generoso, eu não consigo fazer nada no que diz respeito ao exercício da caridade, o exercício da vida cristã, se eu não tiver o meu ponto de partida. Que é um primeiro elemento, uma primeira questão que deve ser recobrada e ser recapitulada. E quando se lembra, que ponto de partida é esse? Nós tratamos sobre o Evangelho de Cristo, que está em oposição ou em pleno contraste ao Evangelho de César, ou Evangelho de Lúcifer, o Evangelho do mundo, o Evangelho da falsa religião. Porque no Evangelho de Cristo, nós somos convidados, esse é o segundo ponto, já que o primeiro é o próprio ponto de partida, que é o Evangelho de Deus. O segundo ponto, que vem agora a partir do Evangelho de Cristo, nós somos convidados a o quê? A lutar. Não esqueça, você está numa batalha, a lutar e vencer nessa batalha, fazendo uso das armas espirituais, da verdade, fazendo uso do amor, da hospitalidade, da graça, do fervor, da solidariedade, de tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras, que nós pesquisamos, que nós estudamos, que nós até mesmo lemos de uma maneira devocional, mas às vezes não faz parte da nossa experiência porque não temos o ponto de partida. Então o convite para o exercício da fé cristã, da luta e da vitória em nome de Cristo, é a partir desse ponto de partida. Quem está entendendo, diga amém. Então o primeiro ponto é o ponto de partida, primeira questão. O segundo, sim,
na semana anterior. A irmã não esteve aqui, a irmã pode assistir essa ministração, deve estar já no canal do YouTube. O ponto de partida para o exercício das características ou credenciais da vida cristã é o Evangelho. O Evangelho é o nosso porto seguro. O Evangelho é a nossa ponte, onde nós caminhamos e trafegamos. O Evangelho é o ponto de partida, a partir do qual tudo que nós desenvolvemos é possível somente a partir dele, do Evangelho. E nós entendemos que a partir deste Evangelho, nós temos 3 consequências na nossa experiência. A primeira é a luta, é a batalha e a vitória, a partir da perspectiva do Evangelho de Deus. Eu não vou repetir toda a mensagem, é apenas uma recapitulação. E o segundo ponto, a segunda questão, o segundo elemento, exaltar a Cristo como Deus, homem como homem e Deus. Cristo é o nosso referencial. Lembram disso? Cristo é o nosso modelo. Cristo é o exemplo que nós identificamos que é possível vencer na humanidade quando dependemos de Deus. E a terceira característica, a terceira questão, a partir desse evangelho, a partir desse ponto de partida, o que seria? Que nós agora precisamos experimentar o evangelho em nós, que é o mistério da piedade, ou o princípio do mistério da piedade dentro de nós, na nossa experiência. Muito bem, uma vez que nós tivemos essa recapitulação dessas características, nós devemos agora unir o texto de hoje, que fala sobre o casamento, que fala também sobre recursos materiais, a essas características da vida cristã, a essa mesma sessão. Eu pergunto aos irmãos, será que vai ser diferente, então, a nossa compreensão, a nossa visão e o nosso coração devem ser diferentes quando falamos de casamento? Quando falamos de recursos financeiros? E talvez vocês fiquem um pouco decepcionados, talvez um tanto frustrados, pensando assim, puxa, mas o pastor podia falar a respeito aqui dos adúlteros nessa noite, né? Porque o texto diz, olha, tem tudo a ver. O pastor poderia falar sobre os impuros, ou falar do ponto de vista doutrinário, o que é um casamento para Deus? Como se dá um casamento para Deus? E não que sejam assuntos que não sejam importantes, eu considero até que são muito importantes, Gil. Falar sobre o ponto de vista doutrinário do casamento, o que Deus pensa a respeito do casamento, o adultério, a impureza, mas nessa noite eu não quero compartilhar a respeito desses aspectos. Vamos deixar para um outro momento, uma outra ocasião, ou falar também sobre o evangelho da prosperidade, quais são os vícios, as artimanhas, quais são os mecanismos que os falsos pregadores de Deus utilizam para roubar, para extorquir e para enganar. Isso também nós poderemos fazer em uma outra ocasião, mas eu quero falar sobre alguns problemas e sobre soluções que envolvem esses 2 temas dessa noite, do casamento e dos recursos financeiros, a partir da visão correta e a partir do reto coração. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Então vamos ler novamente aqui, para começarmos o versículo 4, tratando especificamente sobre o casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está assim na sua Bíblia? Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Queridos, que questão impressionante é essa que fala sobre o casamento? Eu não sei se você consegue verificar na sua Bíblia a questão da honra e a questão também da pureza. E não são poucas as pessoas, em todo o percurso da história da igreja, que têm buscado essa honra no casamento. E tem buscado também essa pureza no casamento. Mas de que maneira? Ou seja, a partir de qual visão? A partir de quais recursos? A partir de qual coração ou de qual força? Imagine só que se você ler a história da igreja, há muitos servos de Deus que em busca da honra
ou em busca mesmo da pureza, eles se castraram, para que não tivessem apetite sexual, ou que não tivessem um apetite maior do que o devido mesmo no casamento. Eu quero ser bem honesto com vocês, na minha pergunta, e depois uma pergunta obviamente retórica. Isso resolve a vida de alguém? Você adquire honra no casamento, você adquire pureza, você combate a imoralidade, você combate o adultério a partir de coisas que são feitas exteriormente, externamente? Será que um cinto de castidade do período medieval, ele proíbe, na verdade, o desejo? Ele afeta de alguma maneira o coração do homem, tornando o coração um coração reto, um coração que ama, um coração que no casamento consegue, sabe, desfrutar todos os prazeres possíveis do casamento, mas sem luxúria, sem os seus excessos. Nada disso é possível. A meditação, vamos lá, pessoal, hoje eu vou ensinar o mantra do casamento para vocês. E aí, vou ensinar uma palavra mágica, uma expressão mágica, e vocês, ao meditarem e repetirem esse mantra comigo, em profunda meditação, até chegarem a um estado de êxtase, vocês irão controlar as impurezas sexuais. Ou vocês serão castos. Isso resolve a vida de alguém? De forma alguma. Mas piora o problema, porque os irmãos, eles têm, alguns irmãos nossos, muito amados, por sinal, mas eles têm uma expressão que já virou até chacota no meio religioso, mas uma expressão cabível aqui, fica incubado. Já ouviu essa expressão? De demônio incubado, de coisa incubada, de coisa ruim incubada? Fica aquela coisa lá, incubada, não resolvida, não tratada no coração. E a questão toda é a visão e o coração de quem ama, segundo o mundo, segundo a falsa religião, ou segundo Cristo, segundo o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração e a nossa visão evangelizados por Cristo. E não se espante com essa expressão. O meu coração tem que ser evangelizado. Todos os dias em que eu acordo, a cada manhã eu preciso pedir: Senhor, me evangeliza hoje, ou me evangeliza novamente, porque as minhas lutas, elas não desaparecem. As minhas lutas são diárias. E lembrem-se que o Evangelho fala de quê? De luta, fala de batalha e fala também de vitória. As minhas lutas não desaparecem. O meu coração, ele sofre pressões internas e externas. E eu não me refiro a problemas cardíacos, não. Eu falo das tentações que estão ao nosso redor. Quem é casado sabe que há tentações. Quem é noivo também, quem está namorando também sabe que existem tentações à torta e à direita. Mas a grande questão, queridos, é que nenhum problema do meu coração, do seu coração, será resolvido se nós não tivermos o Evangelho como a fonte. Somente o Evangelho como a fonte, como nosso ponto de partida, será a solução cabal para a nossa dificuldade. Agora, voltando novamente para falar sobre casamento. Por que há tanta dificuldade nos casamentos? Por que há tanto desprezo entre os cônjuges no casamento? Eu falei para vocês que nós trataríamos sobre alguns problemas muito práticos no casamento. Porque a gente às vezes se preocupa em estudar a questão do divórcio. E aí, irmão Istvan, Deus aprova ou não aprova o divórcio? É obviamente o quê? A resposta é o quê? Não. Tá, mas e os divorciados, como é que faz agora? Aí vamos procurar nas Escrituras, o que Paulo diz sobre o divórcio. O que Jesus Cristo fala sobre o divórcio. O que Moisés falou sobre o divórcio. E eu repito, não que não seja importante tratar sobre questões doutrinárias, mas nós precisamos tratar os sintomas, tratar das doenças todas e dos problemas que nos acometem. Já parou para pensar, meu irmão e minha irmã, por que há tanto desprezo no casamento? Por que há tanta indiferença, irmão Gil? Você não é casado, mas é um irmão maduro, né? Muito maduro, por sinal. Por que há tanta indiferença?
pessoas que se esbarram, que se maltratam, pessoas que negligenciam umas às outras. É o ego. Porque há tanta infidelidade, há tantos casamentos que são dissolvidos, que são desfeitos. Porque há esses problemas acontecendo, tanta violência. Nós vemos nos noticiários pessoas que se matam, pessoas que matam o outro, corrigindo o português, melhor, né? Pessoas que matam, pessoas que estão maltratando, que estão oprimindo, que estão batendo umas nas outras. Por quê? O problema está no coração e o problema está também na visão. Nós precisamos consertar o coração e consertar a nossa visão, endireitar. É a oração do salmista. Senhor, vê se há alguma coisa errada comigo. Parafraseando o texto. Senhor, estou orando aqui, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nesse lugar, não me importa. Eu preciso ver se há alguma coisa errada no meu coração. Porque os divórcios vão continuar acontecendo. Inclusive, infelizmente, na igreja do Senhor. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe. É porque incompatibilidade de gênios. Aí nós vamos começando agora a responder ou a justificar os nossos problemas conjugais. É porque lá em casa, pastor, o senhor não sabe como é complicado. Eu tento ter paciência, eu tento conversar, eu tento dialogar, eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo outro, mas a minha esposa é muito complicada, o meu marido é muito difícil, é muito ignorante. E aí, nós não vamos tratando o que cabe a nós. E é tão fácil, mas é tão fácil, é tão cômodo você atribuir o problema ao outro. Sabe quando o casal briga muito? E aí depois chama o pastor para resolver. Pastor, a gente costuma dizer, não resolve a vida de ninguém. Pastor não resolve a vida de ninguém. E aí começa naquela discussão, foi ele, foi ela, foi isso, foi aquilo outro. Por quê? Porque aprendeu lá no Éden, na metáfora do jardim, a atribuir a culpa no outro e se esquivar. E não enxergar o próprio coração, não enxergar a própria maldade, não enxergar que o problema está em você. Quem compreendeu? E às vezes nós vamos vivendo, queridos, então, um tipo de visão, vamos vivendo tendo um tipo de coração, não segundo Cristo, não segundo Deus, mas segundo o mundo. Sabe aquelas piadas de casamento que o mundo costuma mencionar? Pois é, né? Você está solteiro ainda, né, Gil? Mas você é um sortudo, você é um afortunado. Mas saiba que se você se casar, é uma forca, é uma prisão. É uma prisão. Então vocês percebem que na nossa mente, o mundo já vai construindo uma mentalidade, uma cultura que diz que casamento não é coisa boa. Aí os nossos jovens, que estão sendo educados por nós na igreja, e também pelo mundo e pela sociedade, não conseguem valorizar o casamento, não conseguem ter o casamento digno de honra, não conseguem ter um coração puro, porque estão ouvindo a voz da serpente, estão ouvindo a voz do mundo, de que o casamento é uma prisão, ou que o casamento é o melhor lugar para que você obtenha uma posição social, ou que o casamento simplesmente é uma troca. Nós somos adultos aqui, eu acho que eu posso falar com plena liberdade aos irmãos. Posso ou não posso? Posso? Sem ofender ninguém, os irmãos também de casa não vão ficar ofendidos. Casamento é uma troca. Você me dá aquilo que eu quero e eu te dou aquilo que você quer. E aí você coloca a imaginação para funcionar e você pode aplicar tudo o que você imaginar no casamento. E isso é uma prostituição no casamento.
Você está vendendo o corpo, você está vendendo os seus sentimentos, você está vendendo a sua felicidade, você está vendendo o seu bem-estar, você está vendendo o seu casamento, está trocando na verdade. Porque o mundo ensina isso. Esse é o princípio do mundo, da barganha, da posição. E a religião então? Casamento é uma obrigação. Porque mulher solteira não tem valor. Quem já ouviu isso na religião já? Uma mulher de Deus mesmo tem que ser casada. E pastor então? No meu tempo de mocidade, diziam assim que eu deveria casar. Eu me casei, não foi por esse motivo, não para ser pastor. Casei antes de ser pastor. Mas há muitas igrejas que dizem assim, olha, você só pode ser pastor, você só pode cooperar, só pode fazer parte do ministério de louvor se você for casado. É uma obrigação, é uma imposição. Tem gente que está fora, está fora. Nós temos que rever a nossa visão. Nós temos que rever o nosso coração. Casamento, para a religião também é um escape. É um escape. É porque está escrito lá, o apóstolo Paulo escreveu, que se você está se abrasando, sendo consumido por um desejo, você precisa o quê? Se casar. Aí aplica o apóstolo Paulo. E a pessoa casa, e aí o desejo é tão grande, que nem no casamento resolve. Por quê? Porque o problema está na visão. O problema está no coração. Então você se percebe que há muitas situações problemáticas no casamento, que acabam ocasionando ou resultando no chamado divórcio, que também faz parte da experiência de muitos irmãos na igreja. É claro que aqui eu preciso ser justo, não há como generalizar todos os casos e situações, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica aos divorciados, que nós temos irmãos que são divorciados na igreja, mas eu estou dizendo que, grosso modo falando, há problemas que resultam no divórcio, há problemas que resultam na falta de honra, de dignidade, de pureza no casamento, que poderiam ser resolvidos, que poderiam ser tratados, mas não são tratados por quê? Porque o ego está no centro do casamento. Então eu não enxergo Cristo, eu não enxergo a palavra, eu não enxergo Deus, eu enxergo apenas a mim mesmo. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos que nos ajudarão, que irão nos socorrer, ou de repente nos ajudar a tratar ou a evitar esses problemas. Eu sei que talvez não seja o seu problema no casamento, essa questão da impureza, essa questão da violência, da infidelidade, do desprezo e outras questões mais. Mas deixa eu ler com você, e pode ser útil na sua experiência para conversar com outra pessoa. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Vamos voltar só um pouquinho. Capítulo de número 5. Deixa eu ler com vocês um texto que é muito conhecido sobre casamento. Efésios. A solução para os problemas, queridos, é sermos evangelizados por Cristo. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse texto, o texto que nos fala sobre o casamento, e o casamento como um símbolo de algo maior, de algo que é superior, que é a união mística de Cristo e a igreja. Mas eu quero partir do sentido oposto, não do casamento como uma representação, mas eu quero partir agora de Cristo e a igreja, agora como o referencial para o nosso casamento. Cristo e a igreja como o nosso modelo de atitudes cristãs para o casamento. E como o texto diz aqui, a partir do versículo 22,
E as irmãs não torçam vossos narizes. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E aqui não cabe nem machismo, nem feminismo. O texto é simples. Esse texto que é discutido sumariamente nos meios religiosos e da igreja, ele não está aqui para discutir machismo. Ele não está aqui para discutir feminismo. Ele está aqui para discutir um princípio de cuidado, de encabeçamento. Perceba que a mulher deve ser submissa ao seu marido. De que maneira? Como? De que maneira? Como ao Senhor. Aí os irmãos vão falar, pastor, mas tem um problema. O meu marido, ele não é Cristo. O meu marido, ele não é o Senhor Jesus. Então eu não preciso me submeter a ele. Resolvido o problema? Não, não resolveu o problema. Mas será que você não consegue enxergar nada, esposa? Será que você não consegue enxergar nada, irmã, no seu marido, que seja semelhante a Cristo? Ou mesmo que você não enxergue, não tenha nada, a igreja que se submete, ela não deve se submeter por amor? Essa obediência não é fruto do coração que reconhece a grandeza de Cristo, que reconhece a posição de Cristo? Não que o marido seja superior à esposa, não que o marido seja melhor do que a esposa, mas esse princípio do encabeçamento simplesmente nos fala sobre o cuidado. Isso é difícil para as irmãs, mas isso poderia gerar no coração e na visão de muitas irmãs aproveitamento, salvação, edificação e cura. Prosseguindo no texto, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, agora para os maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Será que um marido que ama a esposa dessa maneira, ele consegue ser infiel? Será que um marido que ama a esposa como ama seus próprios dedos, seus próprios olhos, sua própria face, seu próprio corpo, a sua própria vida, apesar que tem uns psicopatas aí soltos aí fora, né? Mas falando de pessoas normais, será que o marido que ama a sua esposa como a si mesma, será que ele é capaz de desferir um golpe contra a sua esposa? Ele é capaz de praticar a violência? Não é capaz. Então, o problema dos relacionamentos está na falta da base correta. Está na falta dos pressupostos e dos referenciais que tratam com as dificuldades do nosso casamento, do nosso relacionamento. Seguir o casamento de acordo com o princípio da falsa religião não te levará a ter um bom casamento. Seguir o casamento de acordo com o princípio do mundo não te levará a resolver os problemas do casamento. Um casamento cheio de honra, de dignidade, de pureza, em que exista cumplicidade, em que exista amor, e são questões e características que devem ser desenvolvidas. Como isso é possível? A partir do modelo, a partir do referencial que é Cristo em nossas vidas. Veja o versículo 26. Novamente o versículo 25, para ter a ideia completa. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta
e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero dar ênfase no versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Será que Cristo sabe dos problemas da igreja? Será que Cristo sabe dos defeitos da igreja? E embora nós saibamos que nas Escrituras exista um tom profético, um tom de denúncia em relação a essas questões, mas quantas vezes nós identificamos nas Escrituras a posição, nós identificamos nas Escrituras o comportamento de Cristo enquanto noivo, enquanto aquele que vai desposar a sua noiva, que mesmo sabendo da imaturidade da noiva, mesmo sabendo das deficiências da noiva, ele acolhe, ele respeita, ele não fica falando mal da noiva, fica dando razão para Satanás. Pois é, Satanás, e não é que você tem razão, ela não presta mesmo, é uma vendida mesmo. Você vê isso nas Escrituras? Você não vê isso nas Escrituras, você vê um Cristo que ele identifica o problema, é um aspecto, mas você também vê esse marido, ou esse noivo, esse esposo, que olha para as fragilidades da sua companheira, que olha para os problemas, mas ele santifica, ele guarda, ele cuida, ele cobre, ele protege, e nós precisamos aprender com Cristo. Nós, homens, devemos aprender com Cristo a preservar, a cuidar, ao invés de maltratar, ao invés de acusar. Existem maridos que o que eles mais gostam de fazer é falar mal da esposa para os colegas. Sabe aquela rodinha de bar? Na igreja não tem essas coisas não, né? Os irmãos não se reúnem em bar para beber não, né? Aqui os irmãos são santificados. Os irmãos só vão para a lanchonete tomar suco com maguari, de maracujá, ou de caju, que é bom para os neurônios, ativa os neurônios. Então, há muitos maridos que ficam ali naquela rodinha dos escarnecedores para falar mal. E que tal, então, nós, no momento em que a nossa esposa, que a nossa amiga, que a nossa companheira, ela não estiver bem, ela tiver um problema, uma dificuldade, de repente, até mesmo se ela te ferir, ao invés de você apontar e falar o quanto ela é ruim, o quanto ela te maltratou, se você fizer o oposto. Será que isso resolve alguma coisa? Será que isso é positivo? Hein, queridos? Será que isso é positivo? Com certeza isso é positivo. Nós precisamos ter essa visão, ter esse coração. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e tem tudo a ver com isso que foi dito agora, mais na frente um pouquinho. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quem achou? Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas que palavra linda! Maridos igualmente vivei a vida comum do lar. Tem irmãos que o lugar onde ele mais detesta estar na face da terra, sabe onde é? É o lar. É o lar dele. Por quê? Por causa dos problemas no casamento. Tá, mas e qual a sua parcela de culpa desses problemas do casamento? E quanto você tem feito para resolver as questões do casamento? Digno é um matrimônio de honra, mas meu casamento não vale a pena ser salvo, meu casamento não vale a pena ser recuperado, meu casamento não vale isso, aquilo, outro. Essa é uma visão mundana, é uma visão que você enxerga o casamento como qualquer coisa.
Mas precisamos, queridos, corrigir o coração e a nossa visão. E perceber, eu falo para os casados, principalmente para os casados, que nós temos tanto um tesouro na nossa responsabilidade, e nós temos também nós somos mordomos, nós temos que administrar o nosso casamento, e o tesouro que Deus colocou ao nosso lado. E o texto de Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração. Que palavras sábias, discernimento e consideração. Mas por quê? Não, porque a mulher é mais frágil. Eu sei que com o avanço da sociedade, e eu acredito que existam aspectos positivos nos direitos igualitários da mulher, enquanto profissional, enquanto pessoa que tem os mesmos direitos dos homens, mas ainda assim eu vou pelas Escrituras. As mulheres, elas podem e devem ganhar tanto quanto os homens, elas são tão capazes quanto qualquer homem, elas podem estar em qualquer tipo de profissão, em qualquer setor, mas eu ainda acredito nas Escrituras, que as mulheres são mais sensíveis, que as mulheres são mais frágeis, que as mulheres, elas são vasos mais frágeis, e nós, pela correria, e até mesmo pela cultura que nos é imposta, nós esquecemos da fragilidade feminina. Nós nos esquecemos de ter esse discernimento, esse cuidado, essa consideração. E aí, percebemos que em um momento ou outro o nosso casamento vai sendo fragilizado, vai naufragando, porque nós não temos sensibilidade. Um outro texto, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pastor, o que esse texto tem a ver com casamento? Nem fala de casamento aqui. Jesus incita a orar. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós negligenciamos a bondade, quando nós roubamos o direito do próximo, sabe aquela situação em que a pessoa, ela pensa assim: e aí, sou casado, meu casamento não está bem não, viu, Alan? Tá uma desgraça lá em casa, esposa grita comigo o dia todo, e lá no meu serviço é tão diferente. Lá no meu serviço, sabe, as pessoas me tratam tão bem, as mulheres me recebem tão bem, e aí até recebi um convite. Eu acho que vai rolar, que vai dar certo. Não está funcionando lá em casa, está muito ruim lá em casa. E aí a pessoa vai e no vulgo religioso cai. Só desgraça, só aumenta o problema. Não, mas a minha justificativa é que em casa as coisas não vão bem. E aí você se sente no direito de tirar da sua esposa aquilo que lhe é devido. De negar à sua esposa aquilo que é devido. Amor, respeito e fidelidade. Esse texto fala sobre isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. O que você tem que fazer? Faça. Mas e se ele não fizer? Aí tem outro texto de Jesus, né? Se te ferirem na face esquerda, o que você tem que fazer? Ofereça a outra. Mas e se eu for fiel? Se eu for respeitoso? E aquilo, tudo, pastor. E se a minha esposa não tiver esse mesmo comportamento, esse mesmo sentimento? O que fazer? Faça a si mesmo. Faça a si mesmo. É difícil para o nosso coração agir desse modo.
É difícil para o nosso coração ser cristão. É difícil para o meu coração aprender a reagir e a viver de acordo com o Evangelho. Porque a nossa educação, ela nos fala assim, reaja de uma outra maneira. Mas passemos agora para o segundo tema. Falando sobre os recursos materiais. Volte lá para Hebreus, capítulo 13. Deixa eu ler novamente com você. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Perdão, isso, 5, 6 mesmo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Quem é esse ele aqui? Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. As palavras-chave aqui, contentamento, avareza, no sentido oposto. Como ter um coração contente com o Senhor, quando você ganha pouco demais? Como ter um coração contente quando você tem algum problema financeiro, alguma dificuldade? Será que realmente é possível estarmos ou sermos contentes? Será que é possível ter um coração alegre no Senhor? É bem interessante, queridos, que esse texto aqui que fala sobre a avareza e fala sobre o contentamento, ele tem um fechamento de 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É um texto lá do livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Esse versículo especificamente é o versículo 5. Quando Moisés, já morto, agora o povo, às margens do rio Jordão, eles querem ingressar na terra prometida, na boa terra, e não tem um grande líder, não tem Moisés, mas quem está à frente? Josué. Aí Deus fala com Josué, Deus anima Josué, inclusive é a palavra até utilizada no Evangelho da prosperidade, muito, que onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei, muito utilizado. Mas o princípio que quer ser transmitido nesse texto é que Deus está conosco. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, seja para você entrar em um território estranho e hostil, seja para você vencer uma dificuldade no casamento, uma dificuldade financeira, Deus é o Deus de multidões, Deus é o Deus de exércitos, Deus é o Deus de nações, mas Deus é o Deus também de poucos, de um só. Deus é o Deus de todos. A experiência de salvação, a experiência de libertação, a experiência de acompanhamento, a experiência desse Deus presente, ela pode ocorrer conosco ainda hoje. Então, mesmo que você tenha dificuldade, é possível ter Deus com você. E outro texto é retirado do Salmo 118, versículo 6. Depois leiam todo o Salmo na casa de vocês. E é muito rico esse Salmo. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? É um salmo de procissão, em que os israelitas ali iam para o templo, e eles exaltavam a bondade de Deus, exaltavam o cuidado de Deus, exaltavam a misericórdia de Deus. Então, o problema em relação aos recursos materiais é a avareza do coração, é a murmuração, é a ganância. E isso acontece em qualquer lugar. Até na igreja acontece, sabia isso? Até na igreja há avareza. Até na igreja há ganância. Até na igreja há corrupção. Eu não me refiro à igreja local, queridos, eu digo a igreja de Cristo. E como você deve combater? Com contentamento, sem murmuração, com confiança, sendo feliz com aquilo que você tem.
Isso não quer dizer que você não pode almejar ter uma vida um pouco melhor, financeiramente falando, que você não deve estudar, que você não deve se capacitar, mas você pode se contentar com aquilo que você tem, sem murmurar. Mesmo planejando, mesmo almejando algo melhor, você pode ter um coração satisfeito em Deus, um coração que enxerga em tudo a bondade de Deus, e você pode ser feliz com aquilo que Deus te proporciona. Ou será que apenas os ricos são felizes? Somente os ricos são felizes? Pobre não é feliz. Pobre não é feliz? Eu sou muito feliz. Muito feliz, mesmo sendo pobre. Porque as riquezas que elas definem alguém, seja ele cristão ou não cristão, é o coração que essa pessoa tem, é a dignidade que essa pessoa tem, é o caráter que essa pessoa tem, é a disposição em servir, em auxiliar, é o tipo de pessoa que ela é para os outros, mostrando a bondade de Cristo. É possível ser feliz, sim, mesmo sem tendo tantos recursos financeiros. Eu quero ler com vocês 3 textos, estamos nos encaminhando já para o final, que tratam a questão da avareza, da murmuração, da ganância, de problemas ligados ao dinheiro, que às vezes são obstáculos tão grandes no nosso coração para servir a Deus, servir ao próximo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. E ler outro texto, mas ficar apenas com esse mesmo. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Que tipo de coração e de visão temos que ter? Coração ansioso, coração perturbado. O que eu vou comer amanhã? O que será da minha vida amanhã? Que tipo de coração? Um coração contente, mas um coração grato, um coração confiante em Deus. Ah, mas Deus de verdade, não permite que os seus filhos passem necessidade. Mas podemos passar até certa proporção de necessidade, sim, mas a necessidade que eu passo, a privação que eu passo, ela desmerece, ou desqualifica, ou anula o caráter de Deus? Não, impossível isso acontecer. Agora, o problema da ansiedade é para ricos e para pobres. Tem gente que não tem onde cai morto, uma expressão vulgar, mas é ansioso. E o rico também
não sabe o que fazer com o seu dinheiro, mas é o quê? É perturbado, é ansioso. E a palavra e Deus nos convidam a um ponto de equilíbrio, que é o resgate do nosso coração. É confiar em Deus. Porque Deus cuida do pardal, meu irmão. Sabia que Deus cuida do pardal? Deus cuida da erva do campo. Deus cuida do lírio. E você? Não é alvo do cuidado de Deus? E como somos alvo do cuidado de Deus? Se Deus cuida do pardal e da erva e do lírio, e você, filho de Deus, não tem o cuidado do Senhor? E mais um texto, para encerrarmos. Esse é um dos meus textos preferidos, eu deixei ele para o final. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13. Quem achou, diga amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Ponto. Acabou. Só isso? Tudo posso. Eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso ficar rico, eu posso vencer todos os obstáculos naquele que me fortalece. Tudo de bom vai acontecer comigo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Também? Também. Também. Vamos ler o versículo 10? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da riqueza, porque aprendi a viver. É isso? Tem certeza? Então, podemos passar por privações? Podemos passar por dificuldades? Por necessidades? Mas isso diminui Deus, o tamanho de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus? Jamais. Não por causa da pobreza, porque aprendi. Aprender, meu irmão, a viver contente, contentamento em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vírgula, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pela escassez, eu posso passar pela pobreza, eu posso passar pela dificuldade. Espera aí, mas eu também posso passar pela abundância. Eu posso ser rico, eu posso passar por altos e baixos, ter dificuldade e sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma pessoa desequilibrada, que quando está lá embaixo, só sabe murmurar de Deus. E quando está lá em cima, no alto, Deus, quem é esse? Não conheço. Desconheço esse Deus. Então nós percebemos, queridos, que o texto de Hebreus, que nós lemos hoje, que nos fala sobre casamento e sobre recursos materiais, são dois temas extraídos dos versículos que nós lemos. Eles igualmente, os versículos 1, 2 e 3, são características no casamento: a honra, a dignidade, a pureza e os recursos, a questão do contentamento, são características que só podem ser possíveis na nossa experiência quando nós temos Cristo como nosso centro, quando nós temos Cristo como o evangelho prático de nossas vidas. Visão, e nós temos então um coração, uma visão correta e um coração que é reto diante do Senhor. Eu espero que essa curta palavra, ela possa frutificar em nossos corações, possa se expandir em nossos pensamentos,
e que Deus ele possa acrescentar a cada dia mais e mais da sua porção em nossos corações. Amém, queridos?